Quer viver de renda e ganhar dinheiro na internet de várias formas? Veja alguns segundos do seu futuro. Nando Moura e tal, que é o Vincent Harriman. E eu vi uma outra mina também, que é a Pex alguma coisa. Eu esqueci o nome dela. Uma menina feminista. Só que essa é uma feminista que ela tá partindo pro que a gente chama de quinta onda. Viu que o feminismo deu errado. E aí, só que o argumento dela não é tipo um argumento contra essa ideia de que tipo as mulheres podem ter a liberdade sexual e usufruir do benefício do tradicionalismo. O argumento dela não é defendendo esse tipo de visão. É muito pelo contrário, é defendendo a ideia de que a revolução sexual é ruim. Principalmente para as mulheres. E ela é considerada... e ela é feminista. Ela é uma feminista. Se define como feminista. Ela é feminista. Por isso que ela tá defendendo essa ideia. Porque ela chegou à conclusão de que isso é ruim para as mulheres. Só que as feministas do passado não conseguiram ver isso. A emancipação sexual, você fala? É. Então essa liberdade sexual feminina, no fundo, é ruim para as mulheres. É isso que ela tá defendendo. Mas ela traz algum argumento novo que a gente não usa? Ou porque os que a gente tem é o padrão, né? Não, ela aprofunda um pouco mais. Por exemplo, ela vai dizer que o aumento do número de mães solteiras não é apenas em virtude disso também, né? Isso, mas não apenas porque as mulheres elas se tornaram mais irresponsáveis, sexualmente falando. Elas se tornaram também um pouco mais desligadas do lado materno. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, a gravidez é um acidente. Não é algo que tem como objetivo. Então, quando alguém engravida, é sempre quando acontece um erro, ou uma imprudência, um esquecimento e assim por diante. Então, a gravidez é tipo um erro. E quando a pessoa, ela meio que... A mulher, ela é engravida, o homem já tem essa percepção de que, tipo... Pô, isso aconteceu, entendeu? Por responsabilidade mais dela do que minha. Sim. Então, e por ser um erro, eu não tenho tanta responsabilidade assim, digamos, né? Pra estar com essa mulher. Certo. E aí, por isso que muitas mulheres, mesmo tendo relacionamento, mesmo namorando, quando engravidam, elas se tornam mães solteiras. Entendi mais ou menos. O que acontece disso também, dessa questão do... Isso é o que você falou, é verdade, cara. Creio eu, né? Isso é presunção lógica, não tenho dado pra falar, né? Mas creio eu que na maioria das vezes que o casal engravida, né? Que a mulher engravida do cara, não é combinado. Eles não fizeram aquele esquema de se preparar certinho, de planejar, entendeu? Senão eles estavam casados. Até mais de 2 anos. Estariam casados, até porque se você parar pra pensar, cara, até agora assim, analisando estatisticamente, né? Cara, qual é... A maioria dos casais, assim, que se juntam, eles se juntam por necessidade. Eles não se juntam desde o início pra... vamos alugar uma casa, morar junto, tal, ou fazer um financiamento, alguma coisa assim. Até porque a maioria dos brasileiros também não tem grana pra isso... Pra entrar com FGTS no início ali, pra dar de entrada, alguma coisa do tipo, né? É uma coisa que você vai conseguir fazer hoje em dia, quando você estiver mais velho, você juntou uma grana, desemprego pra caralho. Então, normalmente vai acontecer de uma maneira totalmente desestruturada a maioria das vezes, né? Pelos próprios números que a gente vê de jovens desempregados, de... Como eu disse também, a questão de não ter esse preparo também pra engravidar primeiro, de morar junto, de alugar uma casa. Aí eles fazem por acidente aqueles que... acabam assumindo, vão por necessidade pagar um aluguel, que vai ser uma puta do sofrimento do caramba. Vão passar um aperto desgraçado, os dois trabalhando, né? Exatamente. Daí eles vão brigar para aquela vaga em escola pública, integral, que é difícil conseguir. E aí começa o efeito que é uma bola de neve. Uma coisa leva a outra, entendeu? Justamente por quê? Porque na visão dela é isso que acontece. E tem outros detalhes também, que se tratando de classe, por exemplo, um homem hoje, na mesma idade que uma mulher, ele sempre tá ganhando a menos. Entendeu? E quando a gente fala menos, é menos, tipo, numa grande diferença. Você fala no sentido de salário mesmo? Salário mesmo. Por exemplo, lá no Reino Unido, a estatística é de que um homem aos 28 anos ganha 1.000 libras esterlinas a menos do que uma mulher aos 28 anos. Entendi. Então, assim, você pega hoje a faixa etária da galera que tá hoje nessa chamada linha, né, trincheira dos relacionamentos, é uma galera que hoje tá nessa faixa etária. É o nosso público tá nessa faixa etária de 25 a 34 anos. É por aí, entendeu? até uns 35. Então, né? Você pega que, então, qualquer mulher chega na fase adulta, conclui universidade e, sei lá, até mesmo um tempo para se estabelecer e se colocar no mercado de trabalho, essa mulher tá ganhando 1.000
libras esterlinas a mais do que um homem. Será que no Brasil não existe uma distorção assim também? Então, exatamente, você tá falando do Reino Unido, né? No Reino Unido. Porque aqui no Brasil, a circunstância, se a gente tenta trazer o equivalente, cara, o mais coerente de análise a se fazer é sempre pro pior, cara, nesse caso. Acho que até pior. Lá no Reino Unido tem estatísticas disso, e o livro dela, né, o argumento dela, eu não li. Mas eu vi a entrevista dela. Ela deu uma entrevista no canal gringo lá. Muito boa a entrevista. E na entrevista ela explica, ela mostra os dados e tal. Eu creio eu que ela traz esse ponto de vista de falar sobre isso, no sentido de que, creio eu que assim, o feminismo vem mais no sentido de valorizar a mulher, de melhorar a vida da mulher e tal. E nesse caso, isso está prejudicando a mulher, né? Essa liberdade sexual, não vou nem falar no sentido... Porque muito do que a gente fala, às vezes, da liberdade da emancipação sexual feminina, muito boa parte, não tudo, né? E na maioria das vezes se trata do que é interessante pra nós, digamos assim, na hora da gente se relacionar. Vamos supor, a mulher que ficou com vários caras, dano emocional, ter filho e tal, a gente traz muito uma perspectiva de ser positivo ou não pro homem nesse relacionamento. Eu acho que o que ela tá querendo trazer nesse caso é referente à mulher, né? Porque se a emancipação sexual prejudica a mulher, porque ela vai ter filho em acidental com esses caras que não estão preparados pra ser pai, pra assumir ela no matrimônio e tal, isso prejudica a mulher pra caralho. Sim. O cara que não assume o caralho. O cara some. Que foi uma coisa que eu falei, inclusive, num dos argumentos desse de mãe solteira. Eu falei, velho, querendo ou não, cara, esse negócio, né? Você engravidar, você se relacionar com um cara que não tem essa qualificação, cara, se ele não assumir, se ele sumir, etc., quem vai se ferrar com isso acima de tudo é você, cara. Porque a criança, via de regra, vai ficar com a mulher. O bebezão, quem vai carregar na barriga é a mulher. O cara não tem grana pra botar ali, etc., até às vezes durante a gravidez. É ruim. Se ela estiver estudando, ela vai ter que abandonar a facul. É ruim pra mãe e é ruim pro próximo cara que ela vai se relacionar, que é o que você tá dizendo. E o cara que plantou a mandioca ali e fez o filho é o cara que normalmente ele se ele bancar alguma coisa é a pensão. Sim. É. E assim, tem o ponto também, eu já vi acontecer, cara. Eu tinha uma cliente também, lógico que eu não vou falar o nome dela, que ela engravidou de 2... Cara, é muito clichê essa história, velho, mas ela engravidou de 2 droguinha, tá ligado? Os caras eram traficantes mesmo. E aí o primeiro processo eu não fiz... Eu peguei a segunda gravidez, né? Pedi pensão pro cara. E eu fui pra audiência, o caralho. E o cara era traficante e tal. E como você vai pedir pensão pra esse cara, né? Como você vai pegar dinheiro desse maluco? Porque o cara não tem renda pra declarar. Porque ele é autônomo, tá ligado? Ele vende droga, caralho. E aí, foi 300 conto a pensão. 300 conto a pensão que deu. Ele se comprometeu e a gente resolveu até em audiência. No Sejus, que não precisou o juiz definir, né? Tá. Conversamos com ele. E depois ela veio me procurar que ele não tava pagando. Conciliação e não pagou. Fez a conciliação e o cara não... Ele pagou algumas parcelas, depois ele parou de pagar. Então, mesmo se pegar a pensão do cara, dependendo de quem for o camarada, né? Ele não tem renda, tá ligado? Aí você vai tirar 300 conto do cara, você já vai conseguir uma pensão baixa. Esse é ninja. Você vai pegar uma pensão baixa, ainda por cima, o cara, nem isso ele paga. Você tá fudido, meu. Tá fudido. Outra coisa que ela falou, por exemplo, que isso tem a ver com o que a gente fala, né? Que a mulher vai ter que dividir o alfa, é que assim, entrando nessa questão de renda, chega um determinado momento que, para as mulheres, tem uma concentração muito grande de mulheres e pouca concentração de homens. Dependendo da classe que ela tá, né? Sim. E aí, chega um determinado momento que, pela hipergamia, a mulher não consegue descer, olhar para baixo. E aí ela tá olhando para cima, só que acima dela tem muita mulher, né? Naquele grupo. E pouco homem. Então ela vai ter que fazer o quê? Muitas vezes dividir esse cara. Certo. E aí chega o ponto de que elas não vão conseguir o famoso relacionamento e vida familiar, que pra elas seria uma coisa muito importante. Então ela se torna também ali frustrada. Ela vai ficar na rotação, ela vai ficar virando bola de terça, ela vai ficar na base do leading on, né? Que o cara vai ficar levando adiante ali aquela situação, tá com ela, mas não tá com ela, mas não tá só com ela, tá com ela, mas tá viajando, tá indo pra lá, tá, sabe, aproveitando outras ali. Você acha que a emancipação, o tradicionalismo favorecia as mulheres, então? Favorecia muito. E aí o detalhe que ela vai fazer é aquele combo, né? Taxa de natalidade, baixa de casamentos, baixa força produtiva. Então, assim, os jovens que não estão se casando, não estão gerando filhos, não estão, entre aspas, né, contribuindo para isso. Para taxa de natalidade, para força produtiva, porque se não tem população jovem, a população vai envelhecendo. Sim. Não é verdade? E aí tem uma série de complicações sociais a nível, enfim, macro, entendeu? Que complicam por causa de uma questão de que a nossa sociedade hoje, ela desvinculou o sexo, entendeu? Do relacionamento. Sim. Desvinculou. Tipo, hoje você pode ter Desvinculou o sexo da provisão ao mesmo tempo também. Da provisão, sim.
eu falei do relacionamento por quê? Porque ela aponta que o sexo está desvinculado tanto do lado do homem com a provisão, quanto da mulher também com a fidelidade. Por que a mulher não entra no relacionamento? Porque ela vai ter que ser fiel. Ela vai ter que dar exclusividade para um homem. Só que ela não quer isso. E aí ela fica só na base do sexo rotatório, casual e assim por diante. E isso daí... e outra coisa também que ela